que acontece com a pessoa depois que morre? Você gostaria de saber? Talvez você já saiba, ou talvez você tenha alguma dúvida. Porém, se você tem alguma dúvida, eu quero trazer para você, à luz da palavra de Deus, o que acontece com a pessoa depois que morre. Ela vai para o céu direto? Ela vai para o inferno? Ela vai para o purgatório? Ela reencarna? Não reencarna? O que acontece com a pessoa após a morte? Pastor, vamos ver o que a Bíblia diz. Tá bom, claro, vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia é o nosso guia. Para entender a morte, nós precisamos, é claro, entender como a vida começou. Concorda comigo? Sim ou não? Então vamos para a palavra de Deus, vamos saber como foi que o homem foi criado, tá bom? Para que nós possamos entender melhor esse assunto. Vamos lá. Muito bem, vamos para a primeira pergunta para a reflexão do nosso estudo de hoje. A primeira pergunta do nosso estudo é: qual material Deus usou para criar o homem? Qual foi o material que Deus usou para criar o homem? Gênesis capítulo 2, versículo 7 responde: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Vamos tentar ilustrar mais ou menos aqui como é que foi mais ou menos ali. Vamos lá. Bem, imagina comigo aí Deus agora, né, na pessoa de Jesus, ali, desce ali a terra, e agora ele forma um boneco do barro, um boneco, né, ali do barro, e agora ele vai moldando o ser humano parte por parte, todos os órgãos internos, os órgãos externos, todas as partes do homem ele formou do barro ali. E então agora, depois que o boneco está pronto, está formado, está completo, aí o que ele faz? Ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida, que em outra palavra, né, esse fôlego de vida é chamado de espírito. Tá bom? Esse fôlego de vida, ele também é chamado de espírito. E Deus soprou o espírito, Deus soprou o fôlego de vida e ele passou a ser uma alma vivente. Ele não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma. Ou seja, o homem é uma alma, ele não tem uma alma, ok? O homem é uma alma. Ou seja, fôlego de vida mais pó da terra é igual a alma vivente. Então nós vimos aqui, nesse texto de Gênesis 2,7, que quando Deus criou o homem, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, em hebraico nefesh hayah, que significa sopro de vida. É importante nós entendermos que quando Deus deu o seu espírito, ou seja, o fôlego de vida ao homem, o homem passou a ser uma alma e não a ter uma alma, tá bom? Em outras palavras, aqui já está totalmente descartada a questão da reencarnação, tá bom? Porque o homem não tem uma alma. Quando a pessoa morre, não sai uma alma de dentro de você, tá bom? Você morre simplesmente e nós vamos ver o que acontece um pouquinho mais na frente, tá? Aguarda aí que a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá. Segunda pergunta, vamos lá. Como a Bíblia se refere à alma? Como é que a Bíblia se refere à alma? Vamos lá? Vamos para o texto? Vem comigo, vamos lá. A minha Bíblia diz e a sua confirma: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia aqui está tratando pessoas como almas. Ela está falando de pessoas aqui. Toda a alma que pecar, essa morrerá. Pense comigo. Se você tem uma alma dentro de você e quando você morre, sai uma alma, sai um espírito dentro de você e fica vagando e esse espírito vai para algum outro lugar. Mas a Bíblia está dizendo aqui que toda a alma que pecar, essa morrerá. Se a alma que sai do seu corpo é espírito e é eterna, como é que ela vai morrer, sendo que a Bíblia está dizendo que toda alma que pecar, essa morrerá? É um caso de se pensar, sim ou não? Agora nós vamos para um outro texto que também vai mostrar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Acompanhe comigo, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Aqui nós temos
Deus falando para Moisés. O que Deus fala para Moisés? Ele fala: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deus está falando aqui para Moisés que os seus pais, ou seja, Jacó, né, ali, ele desceu com os seus filhos, com 70 almas para o Egito. Quem são essas almas? São seus filhos. Então ele tá se referindo aqui a pessoas, correto? Você nota que aqui em Deuteronômio fala que é almas. Mas quando nós vamos para Gênesis, nós vemos aqui que a mesma referência se trata de pessoas. Consegue entender? Que uma alma é uma pessoa, biblicamente falando. Uma alma não é algo imaterial que sai de dentro de você, algo etéreo, algo inapalpável. Não, é algo palpável, é algo físico. A alma é uma pessoa, é um ser humano. Eu sou uma alma, você é uma alma. Amém? É o que a Bíblia está dizendo. Louvado seja Deus que a Bíblia tem resposta para todas as nossas indagações. Próxima pergunta para a nossa reflexão. Para onde vai a pessoa depois que morre? A Bíblia responde para nós. Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Ok? Então a Bíblia diz que quando o homem morre, ele torna ao pó. Pastor, mas é só esse texto aí? Não, tem mais textos também. Vem comigo, vamos lá para Eclesiastes agora, capítulo 12. Eclesiastes 12, versículo 6 diz: antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ok? Aqui a Bíblia usa a palavra espírito para fôlego. Ok? Então esse fôlego que foi recebido lá quando Deus criou o homem, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o Nefesh Hayah, ok? Quando ele soprou esse fôlego, o homem passou a ser uma alma, e quando o homem morre, esse fôlego volta para Deus, que o deu. Amém? Esse fôlego, que a Bíblia também se refere como espírito, ele volta para Deus, ele vai para Deus. E o pó, que é a matéria, volta para a terra e volta a ser pó. É ou não é verdade? Entendeu? Então é isso que acontece quando a pessoa morre, tá bom? Ela não vai para o céu, ela não vai para o inferno, ela não vai para o limbo, ela não fica no purgatório, ela vai para o pó. Pastor, mas o que acontece enquanto ela está no pó? Será se ela realmente está no pó? Será se ela não foi para o céu? Ela era boa, ela era uma cristã e tudo mais? Bem, existem algumas implicações quando nós acreditamos que a pessoa, quando morre, vai direto para o céu, quando ela é boa, ou vai direto para o inferno. Primeira coisa, se ela morre e vai direto para o céu ou para o inferno, não existe ressurreição. Entendeu? Porque ela morreu e ela foi para o céu ou para o inferno. Então, para que Jesus vai vir para ressuscitar as pessoas, sendo que a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão para herdar a vida eterna ou o tormento eterno? Você consegue compreender que essa questão de morreu e foi direto para o céu ou morreu e foi direto para o inferno não tem base bíblica? Porque se tiver base bíblica, então a Bíblia se contradiz quando ela prega sobre a ressurreição de pessoas. Consegue entender? Que se existe essa questão de a pessoa morrer e ir direto para o céu ou para o inferno, não existe ressurreição, porque ela continua viva. Em uma outra dimensão, ela continua viva. Então não precisa de ressurreição. Concorda comigo ou não? Entendeu? Então, nós precisamos ter a base bíblica. É aqui que é o guia. Essa palavra aqui diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? E é aqui que você será liberto em nome de Jesus. E eu profetizo na sua vida, no nome de Jesus, que se você acredita em vida após a morte,
você será liberto em nome de Jesus, porque a palavra de Deus vai libertar você. Amém? Você recebe ou não essa palavra? Amém? Pastor, eu tenho um primo que ele fala com o pai dele que já morreu. Ele é espírita e ele vai lá na casa dos espíritas e ele faz uma sessão, ele participa de uma sessão espírita e lá o pai dele aparece incorporado no chefe da casa lá, no líder do momento, e aí ele consegue falar com o pai dele que já morreu. Isso é bíblico? Claro, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Nós já vimos também que quando a pessoa morre, o pó volta para a terra e o espírito volta para Deus, correto? Então não tem como ela ficar em uma outra dimensão, em um local intermediário, ela não fica vagando, ela não vai para o céu, não vai para o inferno, ela não fica no purgatório, ela não fica nada disso. Ela simplesmente entra em um sono profundo. E um dia Jesus vai vir ressuscitar, ok? Essa pessoa, ou para a vida ou para a morte, tá bom? Mas vamos ver ainda o que um texto aqui de Eclesiastes fala sobre isso, Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém? Você conseguiu entender aqui que aquela pessoa que morre, ela não sabe de nada. Ela entra em um estado inconsciente e ela vai esperar a volta de Jesus. Quando Jesus vier, ela vai ser ressuscitada ou para a vida eterna ou para a morte eterna. E para fechar esse tópico aqui sobre a questão do espiritismo, onde a pessoa fala com seu pai ou com sua mãe, né, que já morreu, aqui Jó também fala algo interessante. Ele diz assim, ó, Jó capítulo 7, versículo 9, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então nós vimos ali que em Eclesiastes 9, verso 5, fala que para o morto tudo já pereceu, não sabe de nada do que se faz debaixo do sol. E aqui em Jó, ele completa dizendo que o morto, a pessoa quando morre, ela nunca mais vai tornar a sua casa. A pessoa que desce à sepultura jamais tornará a subir. Então, é inviável que uma pessoa possa estar falando com seu pai que já morreu, ou com a sua avó que já morreu. Infelizmente, os nossos amigos espíritas, eles estão, infelizmente, enganados. Essa é a verdade. O que você precisa fazer com essa pessoa que é seu parente, que está frequentando essas sessões espíritas e falando com os mortos? Isso aqui é uma abominação para Deus, sabe disso? Aqui na Bíblia fala que aquele que fala com os mortos comete uma abominação. Então, essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. Se o seu pai faz isso, se a sua mãe faz isso, se alguém da sua família faz isso, eu aconselho você a orar por essa pessoa, tá bom? Ore por ela, interceda diante de Deus por ela, para que Deus possa libertá-la dessa farsa que Satanás inventou para enganar as pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. Uma pergunta muito interessante para a reflexão do nosso estudo é a seguinte: como Jesus considerava a morte? Como que ele considerava? Nós vamos ver isso aqui em João capítulo 11, versículo 11 a 14. Ele vai falar lá sobre Lázaro. Lázaro ele recebe a notícia de Lázaro, que Lázaro morreu. E ele chega para os seus discípulos e diz: olha, meu amigo Lázaro, ele adormeceu, mas eu vou lá para despertá-lo. E aí os discípulos ficam ali, né, indagando: mas se ele dorme, Senhor, ele está salvo. E então Jesus diz claramente para eles, porque eles ainda não tinham entendido: Lázaro morreu, mas eu vou para despertá-lo desse sono. Ou seja, Jesus aqui, nesse momento, ele considera a morte a um sono. E é isso que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos, que a morte não passa de um sono, de um momento onde nós estaremos inconscientes, esperando e aguardando a volta de Jesus para recebermos a nossa recompensa para a vida ou para a morte. Gostaria de falar ao seu coração nesse momento. Você que está me ouvindo nesse momento, no carro, você que está me ouvindo nesse momento, aí no seu quarto, na sua cama, colocou o celular aí, pertinho no travesseiro para ficar ouvindo o estudo. Eu estou falando para você que quer voltar para Jesus.
Deus tem um plano especial para você. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer fazer algo extraordinário através de você. Não tenha medo. O Deus que nós servimos não é um Deus cruel. Não é um Deus tirano. Não é um Deus sem coração. Pelo contrário, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, o Deus que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega, é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus misericordioso, e Ele vai ter misericórdia de você também. Ele ama você, Ele morreu por você na cruz, pagou o preço pelos seus pecados, e Ele te ama, filho, Ele te ama, filha, e Ele quer salvar você, amém? Ele quer levar você para o céu, e Ele espera você, Ele está esperando você tomar uma decisão. Portanto, cabe a você tomar essa decisão. O amanhã não nos pertence, e a decisão que você precisa tomar é hoje. Que Deus abençoe você, fica com Deus, e eu te aguardo no próximo estudo.